Uma casa de apostas feita para você, torcedor paranaense. A Bplay Paraná chegou como parceira do canal 3 Pontos para trazer para você as melhores odds, os melhores mercados para que a gente possa se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Muito bom dia e a gente já começa com vídeo tático. Passei a noite dessa terça-feira vendo o Paysandu e Águia de Marabá, o último confronto do Papão antes de enfrentar o Atlético, e tem algumas informações para dividir com vocês. Então vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal e vamos embora dar uma analisada aqui no que representa esse jogo de maneira geral em quesitos táticos, tanto para Atlético quanto para Paysandu, e o que eu consegui enxergar nesse primeiro jogo que eu vejo do Paysandu na temporada. Vou ser bem sincero com vocês. Olha, rapaziada, eu quero começar falando sobre os pontos fortes do Paysandu, basicamente os pontos que me chamaram mais atenção ofensivamente. Gente, parte muito desses dois caras aqui, cara. Se a gente for falar de ponto forte do Paysandu, a gente fala basicamente de Rossi e Nicolas. Paysandu é um time que em muitos momentos junta muitos jogadores no lado oposto, tá? Pra quê? Para conseguir fazer com que essa bola circule, chegue no Rossi nesse 1 contra 1. Então o Fernando vai ter muito trabalho nesse sentido, que vai ser confrontado constantemente. Acho que se fosse um lateral em melhor fase eu até estaria tranquilo, porque o Rossi também não é esse jogador, mas o Fernando gera preocupação nesse sentido. E o Nicolas dentro da área é um perigo constante, um atacante que se movimenta muito bem, um atacante que acompanha muito bem as jogadas. Eu acho que no final das contas é o que realmente chama a atenção do time do Paysandu. O Brian Borges, lateral direito, muito também nessa tentativa de associar com o Rossi, botar o Rossi no jogo, me chamou a atenção positivamente. O Borazzi muito discreto, os volantes se resumiam a chutes de média e longa distância, mas com pouquíssimo perigo. O PK também pouco participativo no campo de ataque. Então, assim, um Paysandu que sabe muito bem quem são suas referências. Acho que isso dá para elogiar positivamente do time da Curuzu. Então, assim, atenção constante ao Nicolas. Acho que isso vai ficar no zagueiro mais rebatedor. Não sei se vai ser o Tobias, não sei se vai ser o Abraão, mas, assim, acompanhar o Nicolas quase que de forma individual, porque é um atacante de desmarques rápidos, e o Rossi. Acho que, no final das contas, esses são os pontos positivos do Paysandu. Agora, os pontos negativos que eu acho que a gente pode explorar muito bem. Primeiro de tudo, muito espaço entre linhas. É um time que tem o quarteto ofensivo, jogadores que não pressionam tão bem, tá? Eu não sei se era pelo nível do adversário ou se era pelo fato, sei lá, de característica dos jogadores como um todo, mas o Matheus Vargas, o Borazzi, o Rossi e o Nicolas não são jogadores que vão trazer algum tipo de incômodo para a saída de bola do Atlético, que é uma boa notícia. O Atlético, quando pressionado, tem uma resposta muito aquém. O Paysandu começa a ter uma zona de guerra maior, uma zona de pressão maior quando chega nos volantes. E aí realmente acho que eles vão bem nesse sentido. Mas os volantes, eles têm uma questão. Esse bloco aqui, ele não pressiona tão bem, ou seja, a bola chega rápido nas costas da primeira zona de pressão. Então eles têm que saltar pressão nos volantes adversários, o que gera um espaço muito grande aqui. Assim, o trio do Atlético vai ter muito espaço se a mesma dinâmica for repetida. Porque, pô, sai da primeira zona de pressão, chega nos volantes, o volante adversário sobe pressão, chega no último terço, cara, vai ter todo o tempo do mundo para Zapelli, vai ter todo o tempo do mundo para Velasco, vai ter todo o tempo do mundo para Luiz Fernando. Eu acho que esse é o grande segredo do jogo. Conseguir escapar dessa primeira pressão frágil da equipe do Paysandu, 2, 3 toques na bola com passes de coragem, de ruptura, para fazer a bola chegar no Zapelli, no Velasco, nos nossos jogadores mais criativos, e aí o jogo vai acontecer. A presença na área do Alan acho que vai ser importante para prender os zagueiros. A zaga do Paysandu em alguns momentos se mostrou muito desatenta a bolas alçadas na área, a lances que esse atacante ele vem associar. Mas eu acho que o grande ponto é esse. É esse espaço aqui, sabe? O PK fez uma atuação muito abaixo. Muito abaixo. Não sei se é a média que ele tá atuando, mas muito abaixo. Acho que o Velasco também vai ser um ponto importante, fazendo esse movimento que o Velasco gosta tanto, né? Do lado para dentro.
porque é um lateral que tem até boa vontade para marcar, tem até uma marcação agressiva, mas no final das contas, um jogador que eu acho que deixa muito espaço. Então, o Velasco, se tiver num bom dia para associar, para ir para um contra um, para buscar essa jogada individual, acho que pode encontrar bons espaços. E assim, é um time que sofreu em transição, tá? É um time que sofreu em transição. O Paysandu mostrou muitas fragilidades contra o fraquíssimo Águia de Marabá. Então, pô, não deu certo esse primeiro momento. Cara, Isaac. Bota o Isaac pra correr, bota o Tevez pra correr. O Atlético tem cartas na manga interessantes vindo do banco pra deixar o Paysandu desconfortável. Mas assim, aquele papo de jogo físico, aquele papo de. Assim, eles podem levar o jogo contra o Atlético como final de Copa do Mundo. Mas não que foi o que eu vi contra o Águia de Marabá, não. Não foi mesmo. Minha grande preocupação não é nem essa, velho. É a dinâmica dos volantes, assim. A informação que eu tenho é que foi treinado algo diferente pra gente ter esses volantes mais ativos na saída de bola. Aí faz essa transição ofensiva melhor. Porque eu acho que isso vai ser a tônica completa do Atlético ao longo da Série B, tá? O Atlético ele vai ter um roteiro muito parecido ao longo da Série B, no sentido de, cara, faz a bola chegar nas principais individualidades. Vai acontecer assim. Se você faz a bola chegar principalmente no Zapelli, o jogo vai acontecer. No Velasco, o jogo vai acontecer. Eu acho que a bola precisa chegar primeiro neles para depois chegar em Luiz e Alan. E novamente, o jogo vai acontecer. Mas assim, é uma dinâmica que a gente vai precisar de Raul e Filipinho. Se a gente tivesse o João Cruz ali, eu confesso pra vocês que eu ficaria muito mais confiante, sabe? Se eu tivesse o João Cruz ali, eu ficaria bem mais assim, entendendo que a gente tá mais preparado. Mas acho que a gente, assim, eu acho que o maior medo, o grande bicho papão, não é o Rossi, não é o Nicolas, é esse efeito surpresa de Série B. Esse efeito que mais ou menos, assim, é um sentimento que tudo pode acontecer. Eu acho que isso que assusta mais o torcedor do Atlético hoje. O Rossi é um atacante que, pô, já teve momentos muito melhores, principalmente pelo Vasco, pode incomodar. O Nicolas é um centroavante perigoso. Mas o que vai mais apavorar o torcedor do Atlético até sexta-feira é esse mistério. Porque realmente, Série B são jogos muito aleatórios. Série B são jogos muito caóticos, no sentido das equipes perderem controle. Eu acho que o desafio do Atlético nesse cenário de caos é tentar manter o controle o máximo possível. Como você mantém o controle? Cara, de várias formas. Acho que, pô, pra você ser um time protagonista, talvez a melhor ideia é você manter o controle a partir da bola. Mas você pode também se posicionar bem defensivamente e deixar eles tocarem bola numa zona mais avançada. Até porque os volantes deles são volantes mais de carregada de bola, de transição, mas não são tão volantes para passes de ruptura. Se a gente bloqueia, principalmente esse último terço, acho que pode ser muito importante para o jogo deles não acontecer, porque essa circulação de bola vai ser lenta, vai ser pouco criativa. E não menosprezando o Paysandu, não, tá? Não menosprezando o Paysandu, não, tô falando que eu vi. Beleza, rapaziada? Acho que foi um videozinho bem completo de análise do que o Atlético pode explorar, como o Atlético pode explorar. E vambora. Vambora, porque eu tô ansioso também pra esse início de Série B. Valeu? Tamo junto, é nóis.